Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E hoje mais uma pequenina palavrinha para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados, alinhados, santos e perfeitos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Hoje quero falar sobre um assunto que é pouco discutido, que é pouco falado, que é pouco ensinado até mesmo nas igrejas. O mal ao qual Deus abomina, a idolatria. Hoje eu quero falar sobre idolatria, sobre imagens, pessoas que adoram imagens. Amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, vamos falar um pouquinho acerca da idolatria. É muito antigo a idolatria. Já nos tempos de Abraão, nos tempos do Velho Testamento, essa prática já era feita, cultivada por homens que não conheciam a Deus. Então, por exemplo, o próprio pai de Abraão, Terá, faz imagem de escultura. Amém? Então, tudo isso sobre a idolatria, o diabo está por trás. Por quê? Porque o diabo é o nosso inimigo, é o nosso adversário. Lembram-se que ele queria ser como Deus, usurpar o meu lugar de Deus. Deus não dá sua glória para ninguém, nem para anjos, para homens, para ninguém. Somente Deus deve ser adorado, cultuado. Amém? Então, mediante essa prática dele de querer ser adorado como Deus, de querer ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso, ele caiu, ele foi precipitado, lançado de lá para cá. Então, mediante essa prática, ele tem feito com que muitas pessoas caiam nessa armadilha chamada de idolatria. Porque ele sabe que Deus abomina, que Deus rejeita, que Deus não aceita a idolatria. E o diabo, Satanás, tem introduzido na vida das pessoas a idolatria, sabendo que mais cedo ou mais tarde essa pessoa cairá no inferno devido a essa prática contínua de idolatria em sua vida. Então vocês devem se libertar da idolatria, porque a idolatria é um amor exagerado, é venerar, cultuar, idolatrar, é ter um amor grande, excessivo por alguma pessoa ou algo. Em outras palavras, é disponibilizar, investir tempo, dinheiro, bens na prática da cultuação, da idolatria em sua vida. Então, a pessoa que é idólatra, ela tem um amor muito grande. Ela vive para aquilo. E com isso ela está sendo enganada pelo diabo. O diabo deseja exatamente isto, que você viva para imagens, adorem imagens, achando que de fato aquela imagem é santa. E não é, Deus não tem nada a ver com imagem de escultura. Então, se você tem em sua casa imagens de escultura, existe um demônio que está morando dentro dessa imagem. Você pensa, acha em sua consciência, psique, alma,
que você está adorando uma divindade, algo santo, sagrado, perfeito. Não é. Existe um demônio morando nessa imagem de escultura, seja de pedra, de gesso, de barro, de papel, não importa, o diabo está por trás. Então você deve quebrar, destruir, aniquilar, rasgar, queimar, arrancar da sua vida essas imagens. Por quê? Porque se você morrer na prática da idolatria, você irá para onde? Não para lá, mas para lá, para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então o intuito da palavra de Deus é libertar vocês e não jogarem vocês. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você está ouvindo a verdade, que está na palavra de Deus. Então, se você der ouvidos, crédito na palavra de Deus, você será liberto da idolatria. E com isso você não irá para o inferno, mas para a glória. Morar com Deus Pai mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então se liberte da idolatria. Não ame, não adore, não invista tempo em mais de escultura. Elas não são nada. Não servem para nada. O diabo está enganando vocês. Então se libertem da idolatria antes que seja tarde demais. Amém? Então vamos ler um versículo que faz menção sobre a idolatria a imagens de escultura. Amém? Então vocês abram a palavra de Deus no livro de Salmos. Está quase no meio da Bíblia. Amém? Livro de Salmos, capítulo 115, versículo 4 em diante. Olha só o que a palavra de Deus diz. Se você der crédito, se você aceitar, e se você praticar a palavra de Deus em sua vida, você será liberto da idolatria e não irá para o inferno. Então quebre, arranque da sua vida qualquer tipo de imagem. Deus não está nisso. Deus não habita em imagem de escultura. Isso provém de Satanás, do diabo. Então se liberte da idolatria a imagens. Amém? Olha só o que diz Salmos 115, versículo 4 em diante. Diz assim: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Amém? Então a palavra de Deus está bem clara para nós, que Deus não habita em imagem de escultura. Foram homens pecadores, miseráveis, ignorantes, que construíram, que fizeram com as suas mãos pecaminosas imagens. Então, de fato, a realidade é que elas não são santas. Por quê? Porque foi um pecador que fez. Homem não tem capacidade de fazer nada santo, porque tudo que sai do homem é sujo, é imundo. Então essas imagens não têm espírito, ou seja, não são pessoas, são matérias.
que não têm vida própria. Então, para algo ser adorado, precisa ser uma pessoa. Deus é uma pessoa, porém em espírito. Amém? Ele é espírito. Amém? Então, homens não têm condições de viverem para coisas que os próprios homens fazem. Nós próprios, homens, pessoas, almas, fomos criados por Deus. Amém? Então, o objetivo da criação da raça humana é adorar a Deus. Somente Deus deve receber adoração. Então, essas imagens que estão em sua casa, na sua vida, no seu coração, para nada servem. Estão apenas empoeiradas. Não servem para nada. São objetos inanimados que não têm vida, que não têm sentimentos, vontades, inteligência. Homens não podem fazer nada santo. Amém? Então a palavra de Deus estritamente proíbe o culto, o louvor, a adoração à imagem de escultura. Se você adorar a imagem de escultura e morrer nessa prática adorando elas, você irá para lá, para o inferno, para o Hades, lugar somente eterno. Deus não quer que vocês vão para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, demônios, não para nós. Mas se vocês se rebelarem, se vocês forem rebeldes continuamente contra a palavra de Deus, não tem outro caminho a não ser o inferno para vocês. Então Deus, como é Pai, as palavras de Deus são misericórdia para vocês. Então, se vocês aceitarem a palavra, ouvirem e praticarem a palavra de Deus, vocês estão sendo obedientes a Deus Pai. Então, se faz necessário que você adore somente Deus. Amém? Então, não caia nas ciladas, armadilhas de Satanás. Satanás tem enganado vocês até agora. Até agora, por quê? Porque agora, hoje, nesse exato momento, vocês estão conhecendo a verdade. E a verdade liberta do engano, da ilusão de Satanás, do diabo. O diabo engana vocês, mas hoje ele cai por terra. Por quê? Porque você está ouvindo o Evangelho, boas novas, que provém da parte de Deus, que é Jesus Cristo, o verbo, a palavra. Amém? Então se liberte das imagens de escultura. Elas não veem, não escutam, não falam, não andam, não têm sentimentos. Ou seja, é nada menos nada que é igual a nada. Amém? Então quebre, arranque, aniquile a idolatria, a imagens da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Jesus disse assim: Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Ou seja, a imagem de escultura não tem espírito, não são pessoas. Então, elas não têm condições de receberem a adoração de vocês. Quando você adora a imagem de escultura, seja de barro, papel, gesso, pedra, você está adorando demônios, porque os demônios se disfarçam. É uma imagem
E você acaba adorando aquilo, achando que está fazendo algo para Deus. Só que Deus não habita na idolatria. Então Deus é espírito. Então nós somos adoradores. Por quê? Porque nós temos espírito humano. O Espírito Santo de Deus nos leva a adorar somente a Deus. Amém? Então, adore a Deus em espírito e em verdade. Amém? Você fazendo isso, o diabo cairá por terra. Então, se liberte hoje da idolatria a imagens. Elas não têm vida. São inanimadas. Não têm vigor, não têm ânimo, não têm vontade própria. São coisas que podem ser construídas e destruídas por homens. Então não são nada. Se elas fossem divindades, não poderiam ser feitas por homens, muito menos serem destruídas por homens. Amém? Então se liberte da idolatria a imagens. Se você não se libertar da idolatria a imagens, você irá para o inferno. Jesus ama vocês. Se juntamente respeitam, reverenciam, cultuam, louvem, adorem somente a Deus. Não pastor, não papa, pregador, sua mãe, seu pai, seu filho. Jesus deve ser o centro da sua vida. Então toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, idolatrias a imagens, não. Deus não habita nisso, elas não têm vida própria. Isso provém de Satanás, do diabo. Se libertem da idolatria a imagens hoje, agora, antes que seja tarde demais. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus.